E nesse mês nós falamos sobre mordomia cristã, sobre a necessidade de, como cristãos, como filhos de Deus, aprendermos a administrar de modo fiel aquilo que o Senhor nos tem confiado. E como é o papel do ministro de Deus, do servo de Deus, ensinar, exortar, encorajar o povo de Deus às práticas da palavra de Deus. Eu quero convidar os queridos irmãos para que nesta noite nós abramos a palavra do Senhor mais uma vez, hoje em 1 Coríntios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, versos 1 e 2. Por favor, fiquem em pé, vamos ler assim a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 1 e 2. E eu vou ler o versículo 1 e em uníssono leremos o segundo, tá bom? Vamos combinar assim? Vamos lá. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Todos? Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Agora olha para o irmão que está do seu lado, diga: meu irmão, Deus quer que você seja um mordomo fiel. Por outro lado agora, meu irmão, Deus quer que você seja um mordomo fiel. Vamos orar. Pai, te damos graças por estarmos na tua presença nesta noite, juntamente com nossos irmãos queridos aqui. Nos reunimos para te adorar, para abrir o nosso coração e os nossos lábios em louvor e adoração, porque reconhecemos o Senhor como Deus da nossa vida, reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, e agora que nós temos te cultuado, estamos te adorando, nós abrimos também o teu santo livro, e sabemos da solenidade deste momento, e também da responsabilidade que temos, em poder ouvir tua voz, prestarmos atenção a ela, e sobretudo, em vivermos tudo aquilo que ela nos ensina. Agora prepare os nossos corações, para que nós possamos discernir aquilo que queres nos comunicar nesta noite, e nos abençoes assim, nós te pedimos, em nome de Jesus. Se todos digam, amém, louvado seja Deus. O nosso assunto desta noite é as 7 bênçãos da fidelidade a Deus. As 7 bênçãos da fidelidade a Deus. Antes de mais nada, a título de introdução, eu preciso dizer que eu não sou adepto à teologia da prosperidade, a reputo como uma grosseira heresia à palavra de Deus. Compreendo que a mordomia cristã, que o exercício da nossa fidelidade a Deus, não deve ser vivida sob o prisma da negociação com Deus. Nós não negociamos com Deus, nós não damos a Deus para receber dele. Sabemos que tudo que temos, tudo que somos, nós recebemos gratuitamente, como resultado do amor, da bondade e da misericórdia de Deus. Por isso nossos dízimos e ofertas, nossos dons, nossos bens, nossos talentos não são moeda de troca, não são uma forma de barganhar com Deus, de dar para receber mais. Pelo contrário, a nossa prática de entrega é motivada por o ato de receber. Já que já somos abençoados, nós assim entregamos aquilo que somos e o que temos para Deus. E de longe, aquilo que fazemos é, de alguma maneira, uma forma de barganhar ou de conquistar algo de Deus. Porém, é verdade que a Bíblia Sagrada é clara. Paulo, nesse texto aos Coríntios, diz que é preciso que os homens considerem os servos de Deus como ministros,
Aqui a palavra ministra ou despenseiros, na verdade, é a palavra oikonomos, no grego, que deu origem à nossa palavra economia, que significa o administrador, o mordomo maior da casa. O cristão é, portanto, o mordomo dos mistérios, dos dons e das bênçãos de Deus, inclusive das bênçãos materiais. Agora Paulo diz o seguinte: o que se requer desses mordomos, desses dispenseiros, conforme a nossa tradução, é que cada um deles seja encontrado fiel. Não existe nada mais que atraia tanta desgraça para a vida de uma pessoa do que ela viver em infidelidade para com Deus em todas as áreas, especialmente na área financeira. Eu creio que os depósitos celestiais estão abarrotados de bênçãos para o povo de Deus, à disposição de todos os crentes. Porém, nós nem sempre recebemos essas bênçãos, porque nós nos colocamos fora dos espaços onde elas estão. E o espaço dessas bênçãos é o espaço da fidelidade, é o espaço da obediência. E a simples prática da mordomia já é em si mesmo uma grande bênção. Por isso, hoje eu quero chamar a sua atenção para 7 bênçãos. Há muitas outras e muitas outras mesmo, porém eu quero chamar exclusivamente a sua atenção para 7 bênçãos da fidelidade a Deus na mordomia cristã. A primeira é: a fidelidade a Deus liberta você da tirania de Mamon. Liberta você da tirania de Mamon. E quem é Mamon, pastor? Jesus, lá em Mateus capítulo 6, 24, diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A palavra riqueza aqui tem a ver com Mamon, que é o deus caldeu das riquezas. O coração humano, ele é muito fácil de ser ludibriado e seduzido pelo dinheiro, pelos bens materiais. Os bens materiais exercem um encanto demoníaco sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. E o Novo Testamento está repleto de exortações, de encorajamentos, tanto de Jesus como de seus apóstolos, para que a igreja evite esse encantamento, evite essa sedução das riquezas. Quando uma pessoa, ela aprende o caminho da mordomia e da fidelidade a Deus, ela se vê liberta, livre da tirania do dinheiro e da riqueza. É como se Mamon não tivesse mais o poder sobre ele. É como se as riquezas não dominassem mais o seu coração, porque é isso que acontece. Quando uma pessoa, ela está com o coração apegado aos bens materiais, ela está enclausurada, ela está acorrentada, ela está aprisionada pelo Deus caldeu das riquezas materiais. Aquilo que Deus fez para ser bênção, para ser instrumento para a nossa vida, se torna então nosso Senhor. Irmãos, e tudo aquilo que se torna o nosso Senhor, se não for Deus, será para a nossa derrota e para o nosso fracasso, será para a nossa perdição. Aquilo que Deus criou para ser um bem, porque o dinheiro, como servo, como instrumento nas mãos daqueles que amam a Deus, são grande bênção. Porém, mas aqueles, quando o dinheiro se torna senhor de suas vidas, se torna senhor de seu coração, que grande conflito você tem na sua alma. Quando nós aprendemos o caminho da fidelidade, nós nos livramos da tirania, do poder diabólico que exerce, que ataca o coração de todos os homens. E a Bíblia diz que o cristão é aquela pessoa que aprendeu a utilizar todas as coisas para a glória de Deus. O cristão é aquela pessoa que não permite que nada e nem ninguém possa tomar o lugar de Deus em seu coração. Livre-se, livre-se, livre-se da tirania de Mamon. Não deixe que o dinheiro seduza o seu coração, não deixe que as riquezas seduzam a sua alma. Seja fiel ao Senhor. Em segundo lugar,
Uma segunda bênção da mordomia cristã, da fidelidade a Deus na mordomia cristã, é que ela produz crescimento espiritual na sua vida. Sim, produz crescimento espiritual. Paulo fala aos Gálatas capítulo 4, verso 19 assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. É muito importante compreendermos que enquanto nós não aprendemos a fidelidade na mordomia, seremos eternas crianças espirituais, jamais cresceremos, jamais Cristo será Senhor da nossa vida, jamais nos pareceremos com Jesus, porque nos permitimos ser eternas crianças. Me lembro certa feita a história que li de um pastor que pregava numa grande igreja no Rio de Janeiro, e ele fazia uma conferência evangelística, e numa daquelas noites um homem que lhe ouvia no auditório converteu-se a Jesus Cristo, tomou sua decisão. O homem exercia um alto posto do exército, um homem rico, de muitas posses, e quando tomou a decisão ao lado de Jesus naquela noite, logo após o culto, depois da conversa com aquele pregador, ele o convidou para tomar uma refeição em sua casa no dia seguinte, para almoçarem juntos. E o pastor, vendo aquela oportunidade de discipulá-lo, de ensiná-lo a amar mais a Deus, disse: claro que eu vou, meu irmão. E no dia seguinte estava ele na casa daquela família. Quando foi bem recepcionado pelo aquele irmão novo convertido, lhe deu as boas-vindas, e conversavam na sala de estar enquanto a refeição era terminada. E no meio daquela conversa o pastor fez uma pergunta àquele irmão recém-convertido, disse: irmão, o irmão está pronto mesmo, está decidido a seguir Jesus, a fazer a vontade de Deus em toda e qualquer situação, irmão? Aí ele disse assim: claro, pastor, eu entreguei minha vida, foi para seguir Jesus mesmo. E o irmão está pronto inclusive para servir a Deus, inclusive com os seus dízimos e ofertas. Aí o cidadão emudeceu, baixou a cabeça e disse bem baixinho: se sobrar, quem sabe. O pastor não fez mais nenhum comentário. O almoço foi posto na mesa e a esposa chamou os dois para almoçar. Eles se dirigiram à mesa para almoçar. O pastor pegou um prato da mesa, sentou-se no chão da sala com o prato vazio. O homem olhou aquela cena e ficou aturdido. Esse pastor é louco. Pastor, o que você está fazendo aí sentado no chão com o prato vazio? Ele disse: irmão, sente com sua família, coma a sua refeição. Quando o irmão terminar, se sobrar, o irmão põe o resto aqui no meu prato e eu como. O irmão ficou irado com aquela situação. Mas pastor, como é que você pode achar que eu sou capaz de fazer isso com você? Eu o convidei para almoçar em minha casa, para fazer parte da minha família, para comer na minha mesa. Como é que eu lhe daria o resto, as sobras da minha mesa? Aí foi exatamente o que o pastor queria ouvir. Ele disse: irmão, e como é que o irmão tem coragem? O irmão não tem coragem de me dar, eu que sou um pobre pecador miserável, não tem coragem de dar as sobras da sua mesa para mim? E agora há pouco, enquanto conversávamos, você disse que daria as sobras dos seus bens para Deus. Aquela foi uma lição que, se ele não aprendeu, ele não aprenderá nunca. Mas tem gente que só aprende assim, parece que só aprende na porrada, parece que só aprende de uma forma bem rústica, porque a fidelidade, ela produz crescimento espiritual na vida da pessoa, porque ela nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, nos ensina que o lugar de Deus não é um pouquinho, não é um aspecto da nossa vida, mas é a vida como um todo. Ela nos ensina a colocar Deus no centro da nossa existência e da nossa vida, nos ensina e nos mostra que Deus não quer um pedaço, um espaço, um pouco, o que sobra da nossa vida. Ele quer ser Senhor pleno da nossa existência. E uma pessoa que nunca aprendeu a fidelidade a Deus,
será sempre um bebê, um infantil, uma criança espiritual e jamais experimentará tudo que Deus tem para ela. Em terceiro lugar, a fidelidade a Deus santifica a Cristo como Senhor exclusivo da nossa vida. A fidelidade a Cristo santifica a Cristo como Senhor exclusivo da nossa vida. Em Mateus capítulo 26, 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores. Quando a gente lê esse texto, a gente pensa de uma maneira bem moderna, entendemos uma pessoa com dois patrões, mas não era bem assim. O contexto da fala de Jesus é um contexto da escravidão romana, e na escravidão romana, o escravo não era um empregado, ele era escravo à disposição de seu senhor 24 horas e de exclusiva propriedade daquela pessoa. O que Jesus diz é o seguinte: é que ninguém pode ter Deus e a si mesmo, e a mamon, e a riqueza, e ao mundo no seu coração, porque o que Deus quer é a exclusividade. Não disputa espaço na nossa vida, não disputa espaço no nosso coração, Ele não quer disputar com ninguém na nossa vida. E quando nós aprendemos a ser fiel ao Senhor nos nossos dias de oferta, irmãos, nós dizemos: Jesus é único, é exclusivo, nem eu, nem meus planos, nem minhas ambições, nem meu egoísmo, nem meu dinheiro, nada tem a prioridade na minha vida. Ele é Senhor. É Senhor, eu o santifico, como diz Pedro. 1 Pedro 3,15 diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. E agora olhe para mim, eu quero lhe perguntar com toda afetuosidade: quem é o Senhor exclusivo do seu coração? Quem é o Senhor da sua vida? Enquanto não aprendemos o caminho da fidelidade, Jesus nunca será Senhor do nosso coração. Em quarto lugar, a fidelidade a Deus reordena o centro de valores da sua vida. Reordena o centro de valores da sua vida. Vamos ler Mateus 6:21 juntos. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Agora olha para a pessoa que está do seu lado, pergunta: onde é que está seu coração? Pergunta: onde é que está seu coração? Aí você diz assim: está aqui, ó, no peito. Está aqui. Não. Você sabe onde é que está o seu coração? Você sabe como é que você sabe onde é que está o seu coração? Tem dois lugares que você descobre, duas formas de descobrir onde está o seu coração. Sabe qual é? É olhando a sua agenda e olhando o extrato do cartão de crédito. É? Como assim? O que tem a ver meu coração com a agenda e extrato do cartão de crédito? Você vai perceber pela sua agenda quem é que está tomando mais tempo da sua vida. Quem é que toma mais tempo? Quem é que tem mais atenção? Com o que você gasta mais energia temporal? O extrato do cartão de crédito vai mostrar para você onde você gasta os seus bens. Quem suga? E é aí que nós descobrimos que aquele que, ou aquilo que mais roubar o nosso tempo e o nosso dinheiro, será nosso Deus. Não adianta eu dizer que eu creio em Deus, que eu amo a Deus, se eu sou uma pessoa que eu não dou nenhum tempo para Deus, que até o dia de domingo, que apesar de não ter o rigor do Shabat hebraico, do Shabat do Velho Testamento, até o domingo que foi separado por Deus para o serviço a Ele, eu sacrifico trabalhando, fazendo bico. Se eu passo 24 horas da minha vida ocupado com tantas coisas, eu não tenho um momento com Deus, e eu não tenho uma hora com Deus, até para vir hoje para a igreja foi uma dificuldade, quase eu não via. Qual é o nosso problema, irmãos? Quando a gente olha onde nós mais gastamos, nós percebemos quem é que está minando as nossas energias simbólicas, que é o dinheiro.
E quando a gente aprende a fidelidade a Deus, quando nós colocamos Cristo como Senhor da nossa vida, nós colocamos o dinheiro no lugar dele, nós reordenamos o nosso centro de valores. O que é mais importante para mim é Deus. O que é mais importante para a minha vida é meu Senhor e meu Salvador, porque as outras coisas são todas inúteis e tolas. Eu contei para os irmãos essa semana uma historinha que todos vocês já conhecem, que dizem que o Alexandre Grande, aquele grande rei macedônio, que aos 33 anos chorou como uma criança, amargurado, porque não tinha mais nenhum outro reino do mundo para conquistar, porque para todo lugar que ele ia, com suas armas vitoriosas, ele conquistava os povos. Aos 33 anos, ele conquistou o mundo todo, se tornou o maior imperador da história, mas ele morreu muito jovem, e conta que quando ele, antes de morrer, ele fez 3 pedidos aos seus oficiais. Ele disse: olha, quando eu morrer, eu quero que vocês me façam 3 coisas. 3 coisas. A primeira coisa, eu quero que vocês obriguem os médicos que cuidaram de mim a levar o meu caixão até o cemitério. O segundo pedido é que vocês juntem todos os meus tesouros, prata, ouro, rubis, diamantes, tudo que eu ganhei dos povos, e à medida que o caixão for passando, vocês vão espalhando esses tesouros no meio do caminho. E o terceiro pedido que eu quero fazer a vocês é que vocês me enterrem com as mãos abertas do lado de fora do caixão. Ora, que pedidos absurdos fez aquele rei. Então os homens perguntaram: mas meu rei, nos explique por quê? Por que os médicos têm que levar o seu caixão? Ele disse: eu quero que os médicos levem meu corpo até o funeral para mostrar que eles não têm poder sobre a morte, que por mais que se esforcem, ela vem. Quero que vocês espalhem as riquezas que eu ganhei pelo caminho, para mostrar para todas as pessoas que elas ficam aqui, que eu não posso levar nada. E quero que me enterrem de mãos abertas para fora do caixão, para mostrar a todos que a gente veio de mãos vazias, e de mãos vazias também vai. Não é Deus, meu irmão, não é Deus. Deus é aquele que acompanha nós, nos acompanha na vida e na morte. Deus é aquele que deve ter o lugar na nossa vida. Deus é Deus, as outras coisas são ídolos. Onde está o teu tesouro? O que você mais ama? O que eu mais amo? Aquilo que nós mais amamos se torna o nosso Deus. Em quinto lugar, a fidelidade a Deus protege você de uma vida financeira indisciplinada. Indisciplinada. Enquanto a pessoa não aprende a ser fiel a Deus, ela vai viver sempre com uma vida em frangalhos, uma vida financeira em frangalhos. Deve demais. Não é porque em si traga maldição, não é só por isso. É porque quando nós somos fiéis a Deus, nós temos que aprender a nos organizar, senão não dá. Quem é fiel ao Senhor sabe que se você não se organizar, você nunca será fiel. E a fidelidade nos ajuda, nos auxilia, nos ensina a organizar as nossas contas, porque é muito difícil ser um filho de Deus e viver o tempo todo, a vida toda, passar por momentos de perrengue na vida. Quem não passa nesse Brasil, num país instável como o nosso? Eu tenho certeza que 99% das pessoas aqui presentes estão aperreadas financeiramente, todos temos, mas é impossível que alguém viva a vida toda assim. É impossível. Primeiro porque ela vai ganhar uma úlcera, um câncer, uma depressão, de viver a vida toda angustiada. Enquanto a pessoa não aprende a se organizar, a saber o que ela ganha, a administrar como ela vai gastar a sua vida material, ela nunca vai aprender a fidelidade, porque é a fidelidade a Deus que nos ensina a administrar os nossos bens com responsabilidades.
Eu vejo muitos pais, por exemplo, que fazem muito mal aos filhos, muito mal. Eles saem dando as coisas aos filhos assim gratuitamente, sem exigir que os filhos tenham responsabilidade, sem exigir que os filhos prestem contas. Há pais que dão para os filhos, por exemplo, um cartão de crédito, pode usar o tanto que você quiser, sem que o garoto saiba como foi ganho e como deve ser gasto, e aí você vai terminar criando uma pessoa irresponsável. E quando ela sair de casa e adquirir seu emprego, ela nunca vai ganhar o suficiente à altura do que gasta. O grande problema, irmãos, é que nós não ganhamos o tanto que não dá para ser fiel. Na verdade, nós não somos fiéis porque o nosso coração está escravizado pelo amor do dinheiro. E Paulo diz ao Timóteo, capítulo 6, verso 10, 1 Timóteo diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Esse é o grande problema. Não é o que ganhamos, é o que está no nosso coração. Se você aprende a organizar a sua vida, se você aprende o caminho da fidelidade e a organizar o que você ganha, o que você gasta, você vai ver como a fidelidade vai ser uma bênção na sua vida. Por isso, você não pode continuar, eu não posso continuar, ninguém pode continuar a vida toda desorganizado. Se nossa vida financeira não tiver disciplina, a disciplina de Deus, nós colheremos sempre de sabores e fracassos. Em sexto e penúltimo lugar, a fidelidade a Deus contribui para o progresso da obra de Deus. Que coisa maravilhosa quando Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dias à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas, para que haja mantimento na minha casa. O avanço do Evangelho, a pregação do Evangelho depende da nossa fidelidade, irmãos, depende da nossa honestidade com Deus, depende da minha contribuição. Como é bom ver toda essa estrutura maravilhosa que Deus nos deu, como fruto do trabalho, da fidelidade, da honestidade de boa parte dos irmãos, ou talvez da maioria. Como é bonito ver o reino de Deus avançando, congregações sendo abertas, almas sendo salvas, o Evangelho sendo alcançado. O Helder disse algo pela manhã extremamente relevante. Nós hoje somos um país cristão, evangélico, adoramos o verdadeiro Deus, fomos libertos, ou estamos sendo libertos da idolatria, porque Deus enviou irmãos, missionários. Ainda no ano de 1800 e alguma coisa, os primeiros missionários batistas chegaram no Brasil, mas eles chegaram porque irmãos queridos lá dos Estados Unidos pagaram, custearam, sustentaram eles aqui para trazerem a luz do Evangelho para a nossa nação. Se aqueles irmãos não tivessem aberto o coração, talvez o país ainda estaria nas trevas. Por isso, você deve entender que é uma bênção, é um privilégio poder contribuir para que o reino de Deus avance, para que o reino de Deus progrida, para que a igreja se expanda, para que o reino de Deus alcance almas. É um privilégio. Enquanto que tem gente que fica investindo em causas tão tolas, em causas tão absurdas, enquanto tem gente que investe em fortunas em causas que não têm a menor relevância, muito dos servos de Deus não têm o coração para investir na maior causa de toda a humanidade. E qual é a causa? A salvação das almas e a edificação da obra de Deus na terra. Eu vou lhe fazer uma pergunta bem franca, meu irmão, olhe para mim agora. Qual seria a situação da igreja de Deus? Olhe para mim, por favor. Qual seria a situação da igreja se você fosse a única pessoa dela para sustentá-la? Eu vou refazer a pergunta, fazer melhor.
Se a igreja dependesse só de você para ser sustentada por seus dízimos e ofertas, ela existiria? Eu temo que para alguns não existiria não. Se fosse depender da contribuição, não existiria. Porta fechada. Em último lugar, para encerrarmos essa nossa conversa, a fidelidade a Deus estimula as bênçãos de Deus. Sim, não adianta dizer que não, porque é verdade. Provérbios 3, 9 e 10: honra ao Senhor com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui tem uma ordem e uma promessa: honra ao Senhor e se encherão os teus celeiros. Em Malaquias 3,10 também tem ordem e promessa: trazei todos os dias a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Ordem e promessa. 2 Coríntios 9, 6 e 7: mas digo isso, aquele que semeia pouco, pouco também se fará, mas aquele que semeia em abundância, em abundância também se fará. Quando nós somos fiéis a Deus, nós estimulamos as bênçãos de Deus. Nós estamos fazendo a nossa parte nessa relação com Deus, entregar aquilo que é dele, não nosso. Como é que eu quero ser abençoado se eu não sou bênção, meu irmão? Quando Deus chamou Abraão, disse: sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei, ser tu uma bênção. Como é que você quer ser abençoado se você não é bênção? Se você não tem sido bênção para Deus, para a igreja, para o reino? Quando nós somos fiéis ao Senhor, nós estimulamos as bênçãos do Senhor. Veja a palavra, eu não estou dizendo que nós compramos as bênçãos de Deus. Não é o fato que eu chego aqui no altar, Deus está aqui R$10, no final do mês quero 100. Isso aí é heresia, é diabólico, não é isso. Mas Deus não haverá de cuidar de alguém que o ama? Deus não haverá de cuidar de alguém que tem um coração completamente entregue a Ele? Como Ele não abençoaria alguém que anda em fidelidade para com Ele, meu irmão? Aqui estão as promessas: faça e Deus faz. Por quê? Por bondade, por misericórdia. A fidelidade dos servos de Deus estimulam as bênçãos de Deus. Honra ao Senhor e se encherão fartamente os teus celeiros. Honra ao Senhor e as portas, janelas do céu serão abertas para você. Honra ao Senhor e a colheita será abundante. Agora eu vou deixar bem claro mais uma vez que não se trata de dar dinheiro para a igreja. Deus não quer coisas, Ele não quer bens materiais por si mesmo. Ele quer vida humana, Ele quer coração humano, Ele quer a alma do ser humano, é o todo. É algo que começa de dentro do nosso ser, através da obediência, da santidade da nossa vida. Não é só uma questão: eu vou entregar o meu dinheiro lá na igreja e vou viver do jeito que eu quiser. Não é bem isso. A mordomia é um modo de mostrar que Deus é Senhor de tudo que eu sou e de tudo aquilo que Deus tem me dado. Você quer que Deus abençoe você? Você quer estimular as bênçãos de Deus na sua vida? Seja fiel a Ele. Seja fiel. E como é que eu posso fazer isso, pastor? O primeiro caminho é o caminho do arrependimento. Senhor, diga para Ele: se você ainda não tem sido fiel, Senhor, me ajuda. Eu não quero viver isso a minha vida toda. Não quero viver com essa culpa, com essa consciência culpada. Eu não quero viver nessa tragédia de uma vida desregrada. Eu não quero viver nessa tragédia de uma vida desorganizada. Eu quero ser fiel ao Senhor, honesto contigo. Arrependa-se. Em segundo lugar, peça a ajuda dEle, e Ele vai abençoar você, Ele vai ajudar você. E em terceiro lugar, comece a entregar completamente a sua vida ao Senhor, corpo, alma, mente e coração, e principalmente
e principalmente os seus dons, os seus bens, os seus talentos. Quem é o nosso Deus? Onde está o nosso coração? Quem é que governa a nossa vida? O Senhor diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A Ele pertence tudo, inclusive você e eu. E eu quero nesta noite encorajá-lo a trilhar no caminho da obediência, não permitir que o pecado o afaste dele. Você quer ser abençoado? Quer receber essas bênçãos? Então se comprometa com Deus hoje. Diga: meu Senhor, eu quero te entregar a minha vida, eu quero te entregar os meus bens, eu quero te entregar os meus talentos, eu quero te declarar que Tu és o Senhor pleno da minha vida. Meu Senhor, eu quero me esvaziar de mim mesmo, me esvaziar de tudo aquilo que não Te agrada, e eu quero dizer que Jesus é o único Senhor e Salvador da minha vida. O que há na sua vida que você ainda não entregou ao Senhor? Eu quero pedir que você curve sua cabeça, feche seus olhos e pergunte ao Senhor: Senhor, olha para dentro de mim agora, olha para dentro do meu coração, Senhor, e veja se há em mim algum caminho mau, veja se há em mim algum caminho errado, veja se há em mim algo que não Te agrada, Senhor. Eu não quero, Senhor, entristecer o Senhor, eu não quero entristecer o Teu coração, eu não quero entristecer o Teu Espírito. Eu quero, Senhor, andar em Teus caminhos e Te entregar tudo aquilo que eu tenho e que sou, os meus talentos, minha vida, para Te servir, para Te obedecer. Toma, Senhor, a minha vida e faz de mim tudo aquilo que o Senhor quer que eu seja. Entrego-Te a minha vida, sobretudo, Senhor, para o Teu louvor, para a Tua glória. Em nome de Jesus, querido, ora agora, fala com Deus. O Teu Salvador está ao teu lado e Ele te ama, Ele se importa com você, Ele se importa com a tua vida, Ele tem interesse em teu bem-estar, e o seu Espírito Santo está ministrando cura sobre a tua vida nesta noite. Querido Deus e Pai soberano, eu Te adoro por estar na Tua presença. Eu adoro o Senhor e exalto o nome do Senhor, porque o Senhor é Deus misericordioso, que trata conosco, que ministra o nosso coração e que revela a nossa necessidade e que quer nos ver libertos, transformados pelo sangue do Cordeiro. Eu peço pela vida de cada um dos Teus filhos aqui, Senhor, por mim, pelo Teu povo, Senhor, para que nós nos vejamos livres de tudo aquilo que não Te agrada, Senhor, para que tenhamos vidas transformadas, saradas e transformadas pelo sangue de Jesus. Assim eu peço, Deus, por minha vida e pelo Teu povo hoje. Amém. Eu quero convidar você a ficar em pé e nós vamos todos cantar esse cântico e dizer: vem o Senhor. Eu venho oferecer minha vida em Teu altar, e faça desse cântico a sua oração.